Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a este que é o segundo live BMW Chats. Neste período de confinamento, a BMW Portugal traz-vos alguns lives, vão ser 4, onde vamos estar convosco e com alguns convidados que nos vão falar sobre tópicos que nós vamos trazer até vocês. Na semana passada falámos sobre tecnologia, tivemos connosco o Zé Pedro Vasconcelos e a Critical TechWorks, que é uma empresa do grupo BMW. Hoje vamos ter também dois convidados. Vou ter comigo a Ana Varela e o vereador da Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa. Mas já lá vamos. Antes de chamar aqui a Ana Varela à conversa connosco, queria fazer aqui um ponto prévio. Obviamente que nós hoje vamos falar sobre mobilidade elétrica, algumas soluções, especificamente carros elétricos ou eletrificados, mas esta não é uma solução one size fits all, não se esqueçam. O poder da escolha é uma norma que acompanha toda a oferta BMW, portanto, não vamos dizer que o veículo elétrico é a solução para todas as pessoas, depende, obviamente, das necessidades. Sem mais demoras, vou chamar aqui a Ana Varela para falar. Penso que a Ana vai entrar a qualquer momento. Ela vem muito depressa porque vem de veículo elétrico. E os veículos elétricos são muito rápidos. Olá, Ana. Olá, boa noite. Tudo bem? Deixa-me pôr aqui One mais alto. size fit all, adorei o termo. Estamos muito fortes nos termos internacionais. Estamos ótimos. Bem-vinda. Nós falámos já há quase um ano, pela última vez, num direto aqui também da BMW. Passou um Muita ano coisa mudou na mesmo. tua vida. Estou fechada em casa, não é mesmo? Parece que estamos nas mesmas circunstâncias, não é? Parece, sim. Vou-te fazer algumas perguntas que provavelmente vão ser semelhantes àquilo que falámos da primeira vez, mas já foi há tanto tempo. E tenho a certeza que há muitas pessoas que nos estão a acompanhar agora que na altura não nos estavam a ver. Ainda agora falava E cada vez que... mais pessoas interessadas neste tema. sim, é verdade, é verdade. Nós temos recebido, quando anunciámos esta questão dos BMW Chats, temos recebido algumas mensagens e muitas delas falavam sobre estes temas. Muito mais do que uma necessidade, as dúvidas ainda das pessoas sobre o que é isto da mobilidade elétrica. Esperemos que tu também consigas desvendar um bocadinho do que é o teu dia-a-dia com mobilidade elétrica e acabar com essas dúvidas. Sem mais demoras, vou-te lançar a primeira pergunta. Força. Quando é que tu percebeste que que não é um one size fits all solution, como eu estava a dizer, era a solução para ti? Quando é que tu percebeste que um veículo elétrico cabia na tua vida e era ajustado às tuas necessidades? Então, primeiro que tudo, houve esta vontade de ter uma condução, ou seja, que a minha pegada na mobilidade fosse menor do que aquilo que era. Segundo, havia a necessidade, que é uma coisa que é muito importante perceber, que eu não decidi trocar de carro. O meu carro não estava bom e eu decidi, não, agora o que faz sentido é uma condução elétrica, esta é a Fifi, que vocês viram aqui, pronto. O que faz sentido é a condução elétrica e então vou descartar o carro que eu tenho e vou ter um elétrico. Não, isso não aconteceu. O meu carro tinha muitos anos, tinha imensos problemas no motor e eu precisava mesmo trocar de carro. Porquê manter um carro? Ou seja, eu pus uma questão, será que eu consigo viver sem carro? Ou seja, consigo usar os transportes públicos, consigo andar a pé? Talvez se eu fosse só se fosse só eu não precisaria desta necessidade de mobilidade, de ter um carro, não é? Mas como eu tenho duas filhas que preciso deixar todos os dias na escola e também porque percebi que trabalho a um raio de casa, que justifica ou para o qual esta mobilidade elétrica é uma boa solução. Eu trabalho a 30 km, os estudos normalmente são em média a 30 km da minha casa, o que me dá aqui, em termos da autonomia que os carros elétricos hoje têm, um bom rácio, que dá para não precisar de andar sempre a carregar, mas mesmo assim, ou seja, havia a necessidade, havia a preocupação em querer minimizar a pegada, mas mesmo assim havia outras soluções que eu tinha de ponderar, porque eu não tenho garagem, que é uma questão que todas as pessoas pensam que é fundamental para ter um carro elétrico, e eu também achava que sim. E então tive também de perceber se ia adequar à minha vida não tendo eu uma garagem. Quando percebi que os postos de carregamento agora são imensos, está em todo lado e que seria super possível fazer, então eu pensei, reúno todas as condições e tenho a necessidade específica de ter um carro. Portanto, vou optar para que esse carro seja elétrico.
E foi por isso que essa solução foi a indicada para mim. Agora, se eu fosse uma estudante, não tivesse filhos, que só fosse para a universidade e vinha da universidade e às vezes, na era pré ou pós-Covid, fosse beber uns copos com os meus amigos, provavelmente eu não precisaria de ter um carro, não é? Portanto, a única mobilidade que é emissão zero é andar a pé. Portanto, andaria muito a pé e andaria muito em transportes públicos, mas neste caso é preciso mesmo ter um carro. Boa. Foi bom ver-te agora a introduzir aqui alguns temas que nós vamos falar ao longo do direto e também mais à frente com o vereador da Mobilidade e da Inovação. Precisamente por isto que é, tenho necessidade de ter um carro? Se sim, vou optar por um e qual, não é? Porque posso não ter necessidade de ter a propriedade de um carro ou ter um carro a tempo inteiro. Já falávamos sobre isto na semana passada, que cada vez mais não surge só a necessidade de ter um carro, mas ter um disponível quando eu precisar. Se eu não precisar de um carro todos os dias, posso ter uma solução de car sharing, por exemplo, quando Exatamente. for necessário. E esta questão da garagem também é importante, que é, se calhar um ano ou dois, era um problema, nós conseguimos carregar uma viatura elétrica, não é? Da mesma forma que se calhar nos anos 50 nós estávamos a pensar onde é que vamos pôr gasóleo ou gasolina. Exatamente. Agora, isso já não se verifica, portanto, começamos a ter cada vez mais postos de carregamento em todo lado. Mas a Fifi está muito inquieta sobre este Tá, tópico. ela, pronto. Carros não é muito com ela. Não, ela tem outros aspectos que É. vai ver o que é que vai ter atenção hoje. Ia-te perguntar, mudou muita coisa na tua vida quando mudaste para um carro elétrico, no que diz respeito ao teu dia-a-dia ou ao planeamento? Como é que tu planeias normalmente a tua mobilidade? E se mudou desde o momento em que arranjaste um carro elétrico? Sim, quando mudas para um carro elétrico, tem uma autonomia, o meu deve ter em média 300 com as médias que eu faço de consumo, tudo muda, não é? Até porque os carregamentos demoram algum tempo e porque eu não tenho garagem. Mas como eu sou uma miúda super organizada, eu sempre fui, bateu certo comigo. Mas o que eu quero que percebam é que existe sempre mesmo uma necessidade de organização. Quando os consumos, imagina, se eu fizesse 200 km por dia, eu tinha de carregar o meu carro todos os dias. Mas a única diferença que isso faria na minha vida é que eu, em vez de o estacionar ao pé de casa, não é? Teria de o estacionar no parque onde o ponho a carregar e depois vir a pé para casa. É essa Qual é a distância? Tens ideia? Do parque até a tua casa? Vou-te explicar. Isso mudou na minha vida. Há um ano atrás a distância eram 15 minutos. Eu tinha de fazer 15 minutos a pé para ir deixar o carro e voltar, o que é um compromisso. Ou seja, não é qualquer pessoa que lhe apetece fazer 15 minutos a pé à meia-noite, imagina. Mas hoje em dia, na minha área, então, os postos de carregamento aumentaram tanto que agora tenho um a 2 minutos a pé e tenho outra a 5 minutos a pé. E isso mudou imenso. Outra das coisas que eu tenho de sempre lembrar é se eu quero fazer uma longa viagem, por exemplo, uma longa, média viagem, por exemplo, ir a casa, ir à minha terra, ir a Santarém, eu tenho que ter a certeza que no dia quando eu vou, eu tenho que ter o carro 100% carregado. E isso pronto, não há, temos de ter sempre esta consciência de que a bateria tem de estar cheia para tu conseguires fazer a tua viagem. Tu já fizeste Isso. muitas viagens longas, de mais de 200 km, por exemplo? Mais de 200 quilómetros, ir e vir, não. Ir e vir, sim. Só ir, não. Ok. Ainda nunca tive uma viagem que tive de parar a meio na estação. Mas já Ok, fui consegues à sempre chegar ao teu Parreira. destino sem carregar. É, exatamente. Essa já conseguiu. Mas, por exemplo, quando vou à Parreira, demoro 160 quilómetros a lá chegar, portanto não vai dar para voltar para trás e lá não há postos de carregamento. Portanto, Tem que eu ficar a quando carregar em vou, casa. eu tenho que pensar, exatamente, eu tenho de ir e tenho de ficar o tempo suficiente para voltar, para a bateria carregar o suficiente para eu conseguir voltar para trás. E isto é uma das coisas que temos de pensar melhor quando temos um carro elétrico. Tem de haver este planeamento, não é? E esta preocupação de como gerir esta coisa. Outra coisa que mudou na minha vida neste último ano foi as contas com abastecimento do meu carro. Porque reduzi imenso os valores o dinheiro que gasto a abastecer o meu carro, não é? Primeiro porque a eletricidade é mais barata, fica mais em conta. Depois porque
agora eles já são muito raros, mas até agora havia a Mobii, era gratuita, não é? Era onde eu abastecia o meu carro. Agora já, a maior parte dela já é paga. Mas, portanto, talvez no último ano eu não tenha gasto quase dinheiro nenhum a carregar o carro por causa desta mobilidade, destes postos gratuitos de eletricidade. Mas mesmo assim, agora é muito mais barato. Gasta em média 20 euros por mês para abastecer o carro, para o consumo que eu faço. É um tópico que se calhar vamos ter que endereçar. Também estou a ver aqui alguns comentários de algumas pessoas a falarem sobre precisamente isto dos custos. E tu falavas há pouco disso, e eu ao longo do último ano tenho andado com viaturas combustão e elétricas, mas nos últimos meses tenho andado sempre com um carro elétrico. E uma coisa que mudou foi eu olhar para o Excel das minhas despesas dos últimos meses e pensar, faltam aqui 80 euros, faltam aqui 50 euros. Ah, já sei. É da eletricidade que é muito mais barato. Antigamente, obviamente que estes postos de carregamento inicial estiveram gratuitos. Agora, cada posto, ou aliás, cada operador de posto tem o seu preço, mas a BMW está a desenvolver uma solução para contrariar isso. Já vamos falar sobre isto mais à Sério? frente. Muito me Fica aqui um contas. teaser. Vai ficar mais barato para ti também carregar, Ana. Ou pelo menos vai ficar igual em todo lado. Sem surpresas. Ok, A ideia é já essa. percebi. Há uma automatização. Mas não vou desvendar mais. Já estou aqui a pensar, será que estou a dizer demais? Tu tens um consumo médio de 12,5 ou 0,6 kWh. Ok. Eu estive a fazer aqui umas contas e assim muito por alto, encher a bateria dos 0 aos 100% do teu i3. Se nós, por exemplo, eu fui buscar a minha fatura de eletricidade aqui em casa e fiz um cálculo, por exemplo, para carregar no período bi-horário mais barato, depois das 10 da noite, quem tem possibilidade de carregar em casa, seria isso que poderia fazer, e custa em média, uma bateria até aos 100% do i3, cerca de 5,50 €. Ou seja, 5,50 € em bi-horário, numa situação ideal, permite-nos fazer 300 Bi-horário a carregar à km. noite, onde é mais Sim, barato, não é? depois das 10 da Pois, noite. Exatamente. isso depende muito, porque eu também já fiz essas contas para mim própria e isso depende muito Isto é a minha É, fatura de exatamente, é a energia. tua fatura, exatamente. Depois também se carregares na rua vai ter outro custo, como é Claro, óbvio, e também depende da velocidade de carregamento, se for num posto de exatamente. carregamento rápido, se for na estrada. De resto, como também os postos de combustível variam muito ao Ao preço do preço de combustível. eletricidade e ao preço do aluguer, não é? Porque a tarifa tem duas vertentes. Exatamente. Estava aqui a ver um comentário e lembrei-me de fazer uma pergunta. Isto é a revisão da matéria dada Oh, meu desde o Deus. primeiro live. Houve aqui um comentário, que eu já não lembro de quem é que foi, que dizia que é muito interessante pensarmos na sustentabilidade e em não emitir CO2 para o meio ambiente, mas e depois o processo todo de construção do carro. Onde é que está pensado esse fator nas emissões? E eu agora lanço a pergunta. Ainda te lembras quais é que eram os cuidados ou as preocupações sustentáveis da nossa marca face à construção dos carros elétricos e especificamente do i3? Do i3, ele é todo pensado. Oh, vamos lá ver se eu me lembro de tudo. Então Ele é vá. todo pensado em termos de peso, por exemplo, para ser o mais leve possível para pesar o menos, portanto, consumir o menos de bateria possível. Os materiais que usa são materiais reciclados e recicláveis também. Como é que está? Por acaso, ia te perguntar como é que está o processo de reciclagem das baterias. Mas pronto, isso se calhar fica para outro live. Isso é Não, já super faço, já nerd. falo, já falo. Super nerd dos carros. Mas também houve alguns comentários sobre isso. Houve uma pessoa que perguntava as baterias, o que é que se faz com as baterias depois? Neste momento ainda não há muitas baterias a entrarem num segundo ciclo de vida porque ainda estão a dar o seu contributo numa primeira fase da vida. Mas já tínhamos falado sobre isto no live anterior, Sim, que há uma as preocupação baterias de dar uma dos segunda i3. vida. Sim, Exatamente, podem há servir de muitas. Diz. armazenam energia e podem servir, por exemplo, a parte da fábrica, disseste-me que parte das fábricas eram alimentadas com energia que é armazenada nestas baterias do i3, não é? Sim, por exemplo, a nossa fábrica da BMW e outras indústrias podem necessitar de armazenar energia produzida por fontes sustentáveis, eólica, Exatamente. solar, que não entra diretamente na rede e não é gastada instantaneamente. Então, estas baterias que já vieram de utilização de outros automóveis, que têm uma taxa de eficiência de 85% ou 80%, que já não é suficiente para um carro, mas é suficiente para armazenar esta energia que está a ser produzida e depois vai alimentar as fábricas.
Na BMW isso funciona assim, na fábrica do i3 nos Estados Unidos, que produz energia com a força das correntes, está situada Exatamente. junto a uma das maiores barragens do mundo. E aqui em Portugal também temos alguns programas de segunda vida das baterias que lá está, estão à espera das baterias que ainda estão em funcionamento. E agora, nós quando pensamos nisto, cada vez mais até evolui para este sentido da sustentabilidade, como tu estavas a dizer. Não é só comprar um carro elétrico, mas quanto tempo é que isto me vai durar? E cada vez mais as baterias e os materiais e os componentes que estão nos nossos modelos são feitos para durar mais tempo. E esse é o objetivo, que é não pensarmos quanto é que nos vai custar ou quando é que vamos ter que trocar, mas sim que vai durar o mais tempo possível para que não se desperdice, obviamente. Ana, tens alguma dúvida? Se eu tenho alguma dúvida, tudo, queres-me Queria-te perguntar mais perguntar, alguma coisa? queria-te perguntar como é que foi a tua experiência a conduzir um dos irmãos mais velhos do teu carro, muito maior e mais pesado, que é o BMW iX3, que está prestes a ser lançado aqui no mercado em Portugal. Como é que foi essa experiência? O que é que achaste? Será que pode ser a solução para ti ou vais continuar com o teu i3? Eu acho que um carro é muito como as tuas calças de ganga, não é? Para ti servem umas, para outra pessoa servem outras completamente. O iX3 é um carro incrível e tu entras nele e conduzes e percebes automaticamente o aumento de potência que tem em relação ao meu, por exemplo. É um carro maior, é um carro mais confortável, não é que o meu seja desconfortável, mas é um carro maior, mais espaçoso, tem um outro tipo de preocupações, foi pensado a pensar noutro tipo de condutor, não é? Se calhar um condutor com perfil mais requintado, que diria. Só que, para mim, é um carro muito grande. Por exemplo, eu não tendo garagem, tenho de estacionar o carro todos os dias em Algés e não é muito fácil encontrar estacionamento. Portanto, um carro muito grande é mais difícil de estacionar. Mas é muito interessante o aumento da autonomia da bateria. Claro que temos de ser cuidadosos na gestão dos consumos que fazemos, não é? Mas é muito interessante o aumento cada vez maior destas baterias, o que dá ao condutor uma maior sensação de segurança, não é? Porque eu acho que o grande mito é ter de carregar o meu elétrico sempre e vou ficar a meio do caminho. Atenção, é um ano que eu estou com o BMW, eu nunca fiquei a meio do caminho, não é? Já fiquei com 10, ele neste momento está ali à porta com 10 km de autonomia, mas eu também tenho o carregador há pouco tempo. A viver no limite. A viver. Não vivo assim muito no limite, mas desta vez aconteceu. Mas eu acho que isso é uma das grandes preocupações, portanto, este aumento da autonomia tranquiliza qualquer um. E é muito bom que os elétricos também haja mais perfis nos elétricos, não é? Que não sejam só aqueles carrinhos muito pequeninos, muito que não dão para a família ou que não dão para fazer uma viagem maior. Por exemplo, este carro, o X3, é um carro ótimo para ir ao Algarve. Ou quem diz ao Algarve, a 300 km de distância, ao Porto, ou qualquer outra distância mais longa, não é? E as muitas opções para carregar nas autoestradas. 20 Exatamente. minutos, bebes um café e com carregamento rápido continuamos viagem. Não queria deixar de encerrar este tema do iX3, porque falávamos sobre a eficiência e sobre a sustentabilidade das baterias. E o iX tem a quinta geração das baterias. O que eu te queria dizer é que provavelmente essa pergunta que colocaram aqui em relação à produção dos elétricos, claro que nós falámos dos materiais reciclados que eles usam, da forma como a fábrica da BMW é abastecida através de energia renovável, e claro que isso são super preocupações que a marca tem e cada vez mais marcas têm na produção dos seus carros. Mas o que eu acho que é sempre aquela questão das pessoas, apesar do o último estudo disponibilizado pela Agência do Ambiente, é que estão muito preocupadas com o lítio na bateria. E tu ias entrar aí num tema interessante, é que as baterias hoje cada vez são mais eficientes. Ou seja, é preciso menos lítio para mais autonomia da bateria. Portanto, a tecnologia, claro que isto a mobilidade elétrica é um tema relativamente recente, não é? Para massas, então, é super recente. Portanto, é muito interessante que a tecnologia esteja a evoluir com o tempo, a tecnologia está a evoluir para seja preciso menos lítio, ou seja, este recurso não renovável, que este minério que é o lítio, para produzir baterias mais compactas, não é? Elas são mais pequenas, não é? E mais leves neste momento. Verdade ou mentira? Sim, são não necessariamente mais leves, mas são mais compactas, ou seja, mais em menos compactas, espaço consegues mais autonomia.
ocupa menos espaço no carro e também são mais eficientes, têm uma autonomia muito maior. Portanto, isto também é uma preocupação de estamos a usar recursos do planeta, sim, portanto, como é que fazemos, como é que a tecnologia nos ajuda a que seja preciso menos utilização de recursos, não é? Para nos conseguirmos mover cada vez mais. Estou a ler aqui os comentários. Estava aqui preso aos números. Só para corrigir aqui uma informação, o iX3 já carrega a 150 kWh, ou seja, com carregamento direto já vai ser muito mais rápido de carregar do que É os super do rápidos. que o i3. Exatamente. Uhum. Ana, vou-me despedir de ti. Obrigado por ter estado connosco É sempre nestes um 20 prazer. minutos. Agora vou Uh, ficar para assistir à segunda parte, não é? Isso, e vou convidar também todas as pessoas que estão a assistir agora para continuarem a assistir, porque vamos falar com o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, responsável não só pela mobilidade, mas também pela inovação, e já vamos descortinar estes temas todos. Obrigado, Ana. Adeus. Tchau. Então, deixa cá. Isto agora parece a minha avó. Deixa cá ver isto, filho. Vou convidar a Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, a Câmara já nos tinha convidado, mas entretanto já foi há tanto tempo que eu vou voltar a fazê-lo. Obviamente, já está. E também não queria deixar de aproveitar. Há tanta gente a pedir para entrar em direto. Temos que pensar em fazer um direto com os utilizadores. Não queria deixar de falar sobre este tópico que não se restringe apenas à mobilidade com um carro, que é o que nós vamos falar agora com a Câmara Municipal de Lisboa. Mobilidade no geral. Vereador Miguel, muito boa noite. Boa noite. Estava aqui a olhar para a Ana e estava aqui a pensar no gato dela, que era muito sossegado. Pode acontecer que apareça aqui um miúdo de 4 anos ou um de 8, não vão ser tão sossegados como o gato. Mas ao menos já começam desde pequeninos a ouvir falar sobre estes tópicos da mobilidade e da eficiência. Nós aqui em Lisboa temos agora o tema das ciclovias, por exemplo, e o meu filho mais novo, mais velho, já me perguntou: porquê é que são ciclovias e não biclovias? Portanto, estamos aqui numa fase divertida cá em casa. Em que os temas da mobilidade também são tema, não é? E estava a ouvir Então, a Ana, e também a pandemia, por acaso, eu sou de Almeirim, portanto é uma espécie de Almada de Santarém, não é? Fica do outro lado do rio, e a pandemia também tive que fazer várias viagens para Almeirim de carro elétrico, e foi uma experiência que não tinha feito, mas também da normalidade, portanto, de facto, são viaturas que são cada vez mais simples de usar. E é uma questão de hábito, não é? É um hábito, mas também eu acho que uma pessoa de experimentar não quer outra coisa, sinceramente, porque o silêncio do carro e tudo, a forma de conduzir, é uma experiência completamente diferente. E já agora aproveito para lhe perguntar, Miguel, e também acha que depois de começar a conduzir uma viatura elétrica começa a entrar naquele modo slow living durante as viagens que nos faz ter uma condução muito mais suave e previsível do que com uma viatura a combustão? Sim, claramente. Aliás, o meu carro de trabalho no trabalho elétrico. A Câmara de Lisboa tem uma política em que todos os carros que compra que possam ser elétricos são elétricos. E o meu carro de família, se quiserem, o que compramos cá em casa, é um híbrido. E, portanto, quer um, quer outro, é completamente diferente de um carro a gasóleo, muito mais silenciosos, muito mais confortáveis, muito mais elásticos na forma como são conduzidos. E uma pessoa entra no jogo, não é? O jogo de não travar, o jogo de aproveitar a energia toda, de ganhar os vários pontozinhos que estes carros trazem para ganharmos mais pontos na condução. E entramos nessa brincadeira, não é? Que no fundo é uma condução mais eficiente. Junta-se a uma coisa que é o trabalho. Eu, quando tinha que fazer estas viagens mais longas, acabava por estar ainda ali quase uma hora no carro. E é um carro a 120 km por hora, não se ouve nada. E estou a falar de uma gama de entrada dos carros elétricos, nem sequer é um carro particularmente, digamos que começa por um Z e acaba num E, se é que me faz entender. Mas, Sim. mas ainda assim, para ir a falar ao telefone, com as mãos livres, como é óbvio, são carros muito tranquilos de conduzir e todo o estilo de condução muda. Deixando aqui só este tópico muito específico da condução elétrica em automóveis, queria perguntar para si, Miguel, qual é que é aliás, e para aqui, qual é que é quais é que são as principais preocupações disto de pensar sustentabilidade numa cidade, no que diz respeito à mobilidade, obviamente, mas quais é que são os primeiros ou os tópicos indispensáveis para uma pessoa na sua posição neste momento?
Eu acho que nós fizemos uma promessa, não foi? Nós, com o Acordo de Paris, houve três tipos de entidades, que foram os países, os países, os governos, peço desculpa, os países, as cidades e as empresas. Fizemos todos uma promessa muito simples, que era em 2030 íamos entregar uma cidade melhor aos nossos filhos e aos nossos netos. E acho que o nosso trabalho tem que ser completamente focado nisso, mas com muita clareza, não pode ser com meias medidas. Se nós olharmos para aquilo que tem sido a mensagem do António Guterres, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, por exemplo, a mensagem é muito clara, que nós temos vindo a perder a corrida para as alterações climáticas. Isto significa que temos que ir todos mais longe naquilo que é o processo de transformação das cidades, naquilo que é os nossos hábitos como sociedade, mas também individuais, e da transformação que temos que fazer. E isso numa cidade traduz numa cidade onde seja mais fácil andar a pé, que seja mais fácil andar nos motos suaves, que seja uma cidade descarbonizada, que seja amiga dos carros elétricos, no sentido que seja simples usar a mobilidade elétrica nas cidades, não só nos veículos ligeiros, mas também nas frotas profissionais. Estou a falar dos autocarros, que sejam cada vez mais descarbonizados. Estou a falar também da logística urbana, onde há todo o mundo e há muito para fazer nessa área, mas no fundo conseguirmos cumprir com a promessa, que é entregar uma cidade muito mais sustentável em 2030 do que tínhamos até agora, e acho que é tudo sobre isso. Estava aqui um comentário a perguntar quando é que vamos começar com a frota de autocarros elétricos. Já Qual é a existe, previsão já existe, de aumento já existe no... uma carreira, que é o 706 da Carris, que é feita exclusivamente com autocarros elétricos. Agora também são em si mesmo um desafio. Estávamos aqui a falar daquilo que era os hábitos de um condutor, mas no caso a Ana, naquilo que é os seus hábitos de condução e no que é que mudou e o que é que não mudou. Um autocarro elétrico também é operado de forma diferente, que é um autocarro a gasóleo ou um autocarro a gás, porque também tem autonomias diferentes. Nós ainda estamos num estado em que esta tecnologia, e isso é uma mensagem que por vezes as pessoas não entendem, como é que é possível que um caminhão do lixo não seja elétrico? Bom, porque o mercado ainda não os tem. Portanto, se é verdade, nós estamos a ver uma explosão de soluções nas viaturas ligeiras e nos passageiros, nos veículos de passageiros, nas frotas profissionais, destas mais pesadas, as soluções ainda são escassas. E por isso também um autocarro elétrico ainda tem algumas limitações que um autocarro convencional não tem do ponto de vista da operação. Isso está a mudar todos os anos. A pandemia vem atrasar este processo, claro. Mas nós já compramos os primeiros autocarros. Este ano ainda esperamos contratar mais 30 e neste momento cada vez mais vamos ter autocarros descarbonizados na cidade de Lisboa. Nós achamos mesmo que o último concurso dos autocarros a diesel já foi. Portanto, ainda temos a gás natural, é uma tecnologia de transição, mas cada vez mais vão ser elétricos e quem sabe hidrogênio. Sim, era também isso que eu ia dizer, que nós neste momento estamos a experimentar soluções. Não se pode dizer que a mobilidade elétrica é o futuro a 100% dos casos. Há casos que vai ser elétrica, há casos que vai ser híbrida ou pode até ser com a tecnologia do hidrogênio. Especialmente nestes casos em que falamos de frotas profissionais com dimensões diferentes e com necessidades diferentes. Queria lhe perguntar também, Miguel, em relação aos passos que foram tomados aqui na autarquia, temos a certeza, e nós temos vindo a observar, coisas que estão a acontecer para tornar a cidade mais sustentável. Quais é que são as últimas conquistas que nós podemos dizer que nos orgulhamos de ter alcançado aqui em Lisboa, no que diz respeito ao meio ambiente ou à sustentabilidade? Eu acho que das maiores marcas que houve neste mandato autárquico, e digo isto porque este ano é um ano de eleições, portanto também será um ano de balanço, mas das coisas mais importantes que fizemos foi o passo navegante e aquilo que mudou no transporte público da área metropolitana de Lisboa. Nós passarmos a ter um passo de 30 euros ou de 40 euros para toda a área metropolitana, 30 euros dentro do município, 40 euros entre municípios. Estamos a falar de uma pessoa que viesse de Sintra para Lisboa com um passo que podia chegar facilmente aos 150, 160 euros, passou para 40, ou uma família tem um teto máximo de 80 euros. Isto é muito importante porque dizia-se que era impossível. Eu gosto muito das coisas que as pessoas dizem que são impossíveis, são aquelas que me motivam mais. E acho que esta transformação que foi feita com muita vontade política, é preciso dizê-lo, com a vontade política da autarquia de Lisboa, mas dos 18 municípios da área metropolitana, e também com o apoio do governo, também tinha esta vontade, foi possível de facto fazer algo que foi absolutamente transformador. Quer dizer, nós hoje termos um passo de transporte público que nos permite ir a Sintra ou a Setúbal ou andar nas nossas locações diárias é muito impressionante. A outra coisa que eu acho que veio para ficar foi também os modos suaves e as mobilidades partilhadas, sejam o Gira, o sistema Gira das bicicletas partilhadas de Lisboa, não existia há 4 anos atrás. É mais recente do que isso. Parece que já foi cá há muito tempo, mas não, já foi desde Nós já tempo. nos habituámos. Já nos habituamos, não é?
como já nos habituamos a andar de bicicleta, que dizia-se era um tabu andar de bicicleta na cidade de Lisboa. Claro, cidade das colinas, fazia algum sentido andar de bicicleta, e hoje anda-se, não é? E acho que isto foi sendo feito com alguma tolerância entre as pessoas e com alguma habituação, só uma mudança de comportamentos, onde tudo começou, na verdade, com andar mais a pé. A transformação do espaço público que nós fizemos na cidade de Lisboa, com passeios mais largos, com as praças, fez as pessoas andarem mais a pé e viver a cidade de uma forma diferente, com maior proximidade. E isso é muito interessante, porque basta andar ao fim de semana na cidade e ver-se famílias nas praças a viver a cidade de uma forma que há uns anos atrás não se via, e eu acho que isso é muito recompensador. Queria também aproveitar para lhe perguntar, Miguel, qual é que seria aqui a visão perfeita de uma cidade de Lisboa a 10 anos, do ponto de vista de cidade modelo nestes aspectos? Quais é que são os objetivos que querem ser cumpridos? Eu acho que é preciso entender muitas coisas. Primeiro, eu acho que há um erro que se faz, que é o que é que as pessoas querem, não é? Qual é que é a solução que as pessoas querem? E nós muitas vezes nos esquecemos, quando respondemos a esta pergunta, que as pessoas são todas diferentes. Temos avós, temos pais, temos filhos, temos trabalhadores, temos estudantes. Eu de manhã sou pai que leva os miúdos à escola, durante o dia sou vereador, à noite quero ir beber um copo com os meus amigos. Temos necessidades diferentes durante o dia. E, portanto, a cidade tem que mudar esta diferença. Eu, se calhar, de manhã é uma coisa que os meus miúdos gostam, levo os miúdos à escola numa cargo bike. Durante o dia, muitas vezes ando no carro da Câmara porque adequa-se à necessidade que eu tenho, à flexibilidade que eu preciso ter durante o dia. À noite, se calhar, apanho um táxi para sair e ir a algum lado. E acho que esta facilidade de mudar de modo de transporte é claramente o futuro da mobilidade. Para além disso, também tem de ser uma mobilidade claramente mais descarbonizada. E eu aí acho que estamos a dar passos importantíssimos nessa área. Eu até destaco a medida que recentemente tomada pelo Presidente dos Estados Unidos, que tomou posse recentemente, a assumir que a frota federal dos Estados Unidos terá que ser toda elétrica até 2035. Há cada vez mais este empurrar da eletrificação das frotas. A Comissão Europeia tem estándares cada vez mais exigentes para que os carros sejam cada vez mais eficientes do ponto de vista energético e cada vez mais elétricos. Também é verdade que estamos a ver uma grande evolução nos combustíveis, com combustíveis que são carbono neutro, mas nas cidades vamos ter sempre o tema da emissão local, ou seja, o tubo de escape que está a emitir na cidade. Portanto, a mobilidade elétrica adequa-se melhor. E, portanto, esta transformação a favor da mobilidade elétrica também acho que é imparável, e é também por isso, se calhar podemos falar disso a seguir, que temos que reforçar a rede de aproveito já Lisboa. para puxar para esse tópico, que era quais é que são as principais novidades que estão a acontecer agora no que diz respeito à mobilidade elétrica e à condução. Ou, aliás, o que é que vai mudar para os condutores daquelas questões relacionadas com as zonas exclusivamente para a condução elétrica ou dos postos de carregamento? O que é que está a acontecer neste momento? Ou o que é que vai acontecer? Eu acho que uma das coisas mais importantes eu normalmente nos problemas do ovo e da galinha gosto sempre de apostar no ovo. Portanto, eu acho que o tema dos pontos de carregamento, se nós tivermos uma boa rede de carregamento na cidade de Lisboa, vai acelerar aquilo que é o crescimento dos carros elétricos. Nós, só para ter uma ideia, nós sabemos já que temos 4.500 dísticos verdes emitidos na cidade de Lisboa, que são aqueles, um carro elétrico não paga estacionamento na cidade de Lisboa, e portanto pede-se esse dístico, nós sabemos mais ou menos quantos são. Esse número tem vindo a crescer cada vez mais. E nós sentimos que temos que reforçar a rede de carregamento. Já em fevereiro vai começar uma obra que é que nós vamos construir 3 pontos de carregamento rápido na cidade de Lisboa, que nós chamamos de pontos de carregamento de elevada disponibilidade. Ou seja, são pontos, em cada ponto vai ter pelo menos 12 pontos de carregamento para que a pessoa que vá àquele sítio tenha a percepção que é muito, muito provável ter um lugar livre para carregar. Okay. Se não for, reforçamos. Acho que isso é muito importante. Por outro lado, está em discussão o regulamento da mobilidade elétrica com o objetivo de aumentar os pontos de carregamento. Nós hoje temos cerca de 540 na via pública, mais coisa, menos coisa, e queremos chegar aos 4.000, mais ou menos 4.000 até 2025 e 10.000 até 2030. Portanto, há aqui um caminho a fazer de acelerar bastante a rede de carregamento na cidade, e a par disso, também acho que se olharmos para os grandes emissores da cidade de Lisboa, são os carros e são os edifícios, há outra dimensão que é as garagens e é também os condomínios, e aí trabalharmos também com os promotores, no sentido de cada vez mais nas garagens dos edifícios também ser simples carregar um veículo elétrico. Muito bem, sim. Todas as soluções lá está. Quem consegue carrega na rua, quem tem possibilidade de carregar
acaba por também, se calhar, comprar uma casa já com a possibilidade de montar uma wallbox facilmente ou numa garagem Mas a partilhada. realidade de Lisboa é que a maior parte das casas não tem garagem, não é? Portanto, nesse sentido, temos que encontrar soluções, ou nos parques de estacionamento, e cada vez mais parques de estacionamento da cidade de Lisboa têm pontos de carregamento, ou na via pública. E, portanto, nós estamos basicamente a ir nesse caminho, no sentido de ser cada vez mais simples usar o carro. Depois, já agora, só respondendo à sua questão, também é verdade que também há um caminho que vemos na zona de emissões reduzidas da cidade de Lisboa, que acabou por ficar suspensa nesta altura com a pandemia, mas que queremos retomar se os lisboetas, se merecermos a confiança dos lisboetas num próximo mandato, a continuar com esse projeto já provavelmente em 2022. Vamos ver como é que tudo isto evolui da pandemia. O objetivo é reduzir as emissões da Baixa de Lisboa, algo que, por uma enorme redução do tráfego por estes dias, pelas razões erradas, se verificou e, portanto, achamos que suspenderíamos o projeto. Mas acho que o futuro das cidades também é esse, termos zonas de emissões reduzidas nas cidades, onde cada vez mais será privilegiado os modos elétricos. Eu recordo só para todos cumprirmos as metas com que nos comprometemos, quer ao nível europeu, quer mesmo a nível nacional, mas quer a descarbonização, a neutralidade carbónica em 2050, quer também as metas de termos cerca de metade dos carros da cidade a ser elétricos em 2030. Para muitos de nós, cerca de mais ou menos metade, o próximo carro que comprássemos ia começar a ser elétrico. Eu sinto que ainda estamos longe disso, acho que as famílias ainda não estão prontas para dar esse salto. As empresas começam a estar, há cada vez mais um compromisso com a mobilidade elétrica, mas ainda não sinto, quer o mercado, quer as famílias, acho que ainda não têm. O mercado não tem a resposta e as famílias não têm a confiança ainda para dar este salto para a mobilidade elétrica. Também por isso temos de trabalhar juntos, a indústria, quem vende os carros e as cidades que adaptam as cidades para essa mobilidade, para que cada vez mais possam ser uma solução. Sim, aquilo também que vemos é que todos os players têm que andar aqui em conjunto. Tanto os É, fabricantes de automóveis, que aqui estamos nós, como a autarquia também a propiciar soluções, ou como se calhar também os apoios fiscais na compra das viaturas elétricas, como também já estão a acontecer e estão previstos ainda mais. Queria lhe deixar uma última pergunta. Nós temos visto em algumas cidades europeias e também aqui perto de nós, perto da BMW Portugal, vemos já uns em formato porque ainda não estão disponíveis, mas uns postos de carregamento, nos postos de iluminação, que dá também para carregar não só veículos, carros, mas também motos ou bicicletas. Isso está pensado para a cidade de Lisboa? É uma opção? Ou o caminho passa por outro sítio? esse é um grande desafio que nós temos, não é? Quando eu disse há pouco que gostaríamos de vir a ter até 10 mil pontos de carregamento na via pública até 2030, não queremos pôr mais mobiliário urbano na cidade, temos que aproveitar o que existe. Os postos de iluminação, sem dúvida, que têm um grande potencial para esse fim. Hoje em dia isso não é possível por questões regulamentares e da forma como a rede de iluminação pública está montada na cidade de Lisboa, mas ter uma rua piloto, um bairro piloto e depois escalar para a cidade é claramente algo que eu gostava muito. A iluminação pública, eu acho que tem um enorme potencial no futuro das cidades, quer por causa do IoT, do Wi-Fi, de uma iluminação mais inteligente e mais eficiente, da mobilidade elétrica. Portanto, eu acho que um poste pode ser uma peça central da infraestrutura da cidade, o poste de iluminação, uma peça central da infraestrutura da cidade. Também os temos do 5G, e acho que há aí um caminho claramente para aproveitarmos esse mobiliário urbano que já lá está, e com isso evitamos ter mais um obstáculo, porque depois tudo isto da cidade, gerir uma cidade é gerir conflitos e é gerir um espaço que é finito. Se nós pomos muitas coisas nos passeios, começa a ser mais difícil para os invisuais, começa a ser mais difícil para as pessoas de mobilidade reduzida, temos que ter alguma contenção no mobiliário urbano. E por isso, nós que tivermos funções múltiplas no mesmo objeto, esse é o caminho do futuro. Boa, aproveitava aqui esta deixa, porque o Miguel falou dos obstáculos para os invisuais e já surgiu aqui muitas vezes esta pergunta sobre este tópico, que é importante também perceber que o veículo elétrico, apesar de não fazer barulho, ou não fazer tanto barulho, não é um obstáculo para uma pessoa invisual, porque tem um aviso sonoro que já passou a ser obrigatório, por lei. Antigamente, nos veículos mais antigos, ainda é possível desligar, mas nos mais modernos e com as atualizações de software é impossível desligar o chamado VUS, o Aviso de Proteção de Peões. Miguel, muito obrigado por ter estado Eu acho connosco que tem que haver um momento em que nós podemos escolher o barulho que o carro faz. E vai acontecer. Sim, Agora, não sei se conhece o Hans Zimmer, um produtor muito talentoso de orquestras para filmes. Produziu orquestras para o filme Rush, do Niki Lauda, para o Imperador, para o Rei Leão.
e ele está a trabalhar com a BMW a produzir a sinfonia dos carros elétricos. Portanto, no futuro, não vai ser só o zumbido, vai haver mais alguma coisa. Sim. Muito obrigado, Miguel, por ter estado Obrigado, connosco. eu. Disponham sempre, foi um prazer. E voltaremos a encontrar-nos em breve. Muitos quilómetros livres de carbono. Até à próxima. Muito obrigado. Bom, agradeço também a todas as pessoas que estão a assistir este direto. Estamos aqui na reta final. Muito obrigado por terem estado connosco. Está aqui um comentário a dizer: o homem que produz orquestras. É verdade. Ele produz orquestras porque as orquestras não estão montadas. Ele vai e faz o recrutamento de todos os músicos e produz orquestras. Foi um lapso da minha parte. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana. Vamos ter ainda mais 2 diretos. Portanto, fiquem connosco. E o último direto vamos ter a possibilidade de dar ainda mais voz às pessoas que nos estão a ver. Portanto, não é fácil responder a todos os comentários durante o direto. Estamos atentos e vamos guardar esses comentários para um Q&A no último direto, outra vez, segunda-feira, sempre às 21 horas. Contamos convosco e um abraço a todos.